Sr. Presidente, saudar o Sr. Alfredo Casimiro, enquanto acionista privado maioritário da Ground Force, e da nossa parte um primeiro lamento para que a situação de reuniões e negociações com esta importância terem sido colocados na praça pública, e não compreendemos como se gerem empresas com experimentalismos e preconceitos ideológicos que põem em causa milhares de milhões de euros dos contribuintes, com prejuízos incalculáveis para todas as partes, numa espécie de esquizofrenia mediática que, de resto, hoje tivemos bem retratado no anúncio do pré-acordo alcançado, que em cima exatamente desta nossa reunião, quando nos preparávamos para efetuar estas nossas audições. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Alfredo Casimiro, é se sente que está a ser tratado, enquanto empresa essencial e estratégica no universo do Grupo TAP, a igualdade e proporcionalidade relativamente à forma como o Governo olha para as suas participadas, nomeadamente outros acionistas privados no Grupo TAP. Uma outra questão, prende-se exatamente com a conversa mediática das ações, que já teve a oportunidade de esclarecer, mas que é o mais importante do que se elas estavam comprometidas com algum outro empréstimo. Eu penso que era importante saber se essas ações foram utilizadas enquanto estando oneradas para a atividade operacional da Ground Force, ou se esse outro empréstimo estava adstrito a outra empresa no perímetro do grupo económico da qual a Ground Force faz parte. Quanto ao pedido de ajuda que sabemos que a Ground Force solicitou já no verão, e nessa altura tendo pedido ajuda para um aval do Estado, era um empréstimo que a Ground Force teria que efetuar com o aval do Estado para 30 milhões de euros. O que lhe pergunto é, porquê é que acha que demorou 8 meses o Governo a dar uma resposta relativamente a essa primeira conversa e para uma tomada de decisão? O Ministro invoca atrasos na entrega de documentos. Aliás, hoje o Partido Socialista também utilizou aqui esse argumento, voltou a ser repetido. E, portanto, será esse, a partir da falta de documentos, a razão pela qual o empréstimo não está concedido. Um outro tema prende-se exatamente com o acordo alcançado no Governo, também, de certa forma, esquizofrénico tudo o que aconteceu, porque numa primeira fase, ao que parecia, o Ministro veio logo anunciar em conferência de imprensa um acordo total da sua parte, mas logo de seguida desmentiu. Por isso, eu pergunto-lhe, que acordo era esse, que condições eram essas, e se eram mesmo aceitáveis? Outro tema que me parece bastante importante é o adiantamento sobre faturação. Eu pergunto-lhe quantos adiamentos foram efetuados da TAP à Pazogal. Porquê é que acha que até agora foram efetuados, porquê é que foram efetuados até agora esses adiantamentos e neste momento o último, e penso que era o último antes do empréstimo definitivo, deixaram de os efetuar? Sendo uma empresa viável, eu acho que a perspectiva de entrega desses adiantamentos é porque a empresa era viável, assegurava os serviços, são sua competência, com zelo, com rigor, diria mesmo reconhecido por todos de excelência. Porque é que isto aconteceu? O próprio Ministro, no meio das suas gabarulices permanentes, chegou a dizer que a Ground Force não tinha qualquer problema. Então o que mudou para não efetuarem este último adiantamento? Estava previsto antes do empréstimo de 30 milhões no âmbito das linhas Covid. Ainda para mais, uma empresa que não apresenta prejuízos, que se encontra normalizada, que tem lucros, que teve dividendos, que reteve dividendos em 2019, que partilhou prémios com os trabalhadores, como aqui ouvimos na intervenção dos sindicatos, e que está à espera do empréstimo há cerca de 8 meses. Portanto, na questão das garantias, me parece oportuno abordar este tema, na medida em que o Governo, ontem o Sr. Primeiro-Ministro disse que não colocaria qualquer dinheiro na Ground Force sem garantias para os contribuintes, uma questão que estamos a falar de 2 milhões de euros, mas que para a TAP, que são lá colocados 3.700 milhões, os contribuintes não têm qualquer tipo de garantia. Para mais, esta empresa é fornecedora de serviços à TAP. O seu principal cliente é a TAP, ou seja, maior garantia não poderia existir, porque se não efetuasse esses serviços, naturalmente, aí poderia haver razões para os portugueses desconfiarem exatamente desta empresa. E para terminar, o Sr. Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos veio falar na possibilidade de que as entregas de capital não podiam continuar a ser feitas porque não existiam as garantias. Portanto, penso que hoje já chegaram a esse acordo e, portanto, gostaria que nos dissesse quais são os termos concretos desse acordo. Na perspectiva futura, eu acho que esta pergunta é importante
colocá-la. O senhor Ministro acha que todos os acionistas privados em empresas públicas, vou terminar, Sr. Presidente, são ladrões e estão lá para roubar as empresas e, considerando o nível de dividendos que são distribuídos, há disponibilidade da sua parte para, eventualmente no futuro, ir a um aumento de capital? Muito obrigado, se colocar essa situação. Muito obrigado.